Nós vamos convidar a todos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14. Romanos 8, 14. Um versículo só. Nós vamos ler outras passagens depois, a partir desse assunto que nós vamos pensar aqui, desse versículo de Romanos, esse trechinho da carta de Paulo. Ele diz aqui, olha, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, para agradecer as Tuas bênçãos, agradecer esse momento que nós podemos estar reunidos para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Que realmente possa ser um culto de adoração que venha do fundo da nossa alma e que também, Pai, ao longo dele, nós sejamos estimulados a Te adorar com mais fervor e com maior alegria ainda no nosso coração, Senhor. Nos dá entendimento para isso. Também concede, Pai, que ao longo desse culto, a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, possa falar aos corações daqueles que, porventura, estejam conosco e que ainda não conhecem o real motivo de adorar ao Senhor. Que eles possam conhecer a Tua salvação e possam, assim, também, Pai, ser desejosos de derramar seus corações em louvor, em dedicação ao Senhor e entregarem suas vidas para honrar ao Senhor, honrar ao Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, pelo qual nós oramos agora. Amém. Paulo diz aqui que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. A presença do Espírito Santo na vida dos salvos, né, na vida de uma pessoa, faz grande diferença. Tem que fazer. Nós vamos falar hoje sobre separação e santificação. Mas essa santificação, essa separação do povo de Deus, ela se dá justamente em motivo disso que nós estamos lendo nesse versículo. Porque os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que brincam de ser crentes, né? Tem pessoas que tentam ser crentes, mas não dá certo, não funciona. É falso. Por quê? Eles não conseguem ter uma vida de adequada santidade. Eles não conseguem se desvincular do mundo, não conseguem se desvencilhar dele, porque eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos da direção, do Espírito Santo de Deus guiando nossa vida, para que nós tenhamos o entendimento e para que nós tenhamos o desejo de santificação, para que nós entendamos o que Deus quer de nós mesmos, e para que nós sintamos a vontade, o desejo de fazer isso. Porque não basta um entendimento intelectual ou uma vontade humana. A nossa vontade humana, ela é muito subjetiva. Nós percebemos isso, que hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. Não é assim? As pessoas mudam de opinião até em assuntos muito importantes na vida. Ao ponto de dizer, um casal, por exemplo, dizer para o outro, você é tudo que eu desejo, você é tudo que eu preciso, romanticamente, né?
dizer isso, é amanhã. Eu não aguento olhar para a sua cara. Né? As ideias mudam, os gostos, os desejos. Né? Nós somos muito suscetíveis ao momento. A nossa direção, humanamente falando, a nossa vontade, ela não é firme em si mesma. A nossa vontade sempre depende de circunstâncias. Mas, se dependesse do homem, né, se depender do homem, o que acontece? Ele não vai conseguir viver em santidade. Ele não vai conseguir viver em direção à vontade de Deus. Se depender somente da nossa vontade humana, o que vai acontecer é que uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Nós oscilamos. Então é onde tem pessoas que dizem, eu já fui crente. Você conhece alguém que já foi crente? Por quê? Ele mudou, a vontade dele era de ser crente e depois ele deixou de ter essa vontade. A vontade dele era servir a Deus e depois ele mudou de ideia. Por que isso acontece? Porque é a vontade humana, a vontade da carne. Não era a vontade proporcionada por Deus, por alguém que era guiado pelo Espírito. Nós carecemos da presença do Espírito Santo de Deus. E aquele que verdadeiramente se torna um filho de Deus, e nós lemos lá em João 1,12, né, que é dado o direito de se tornarem, de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Aqueles que realmente confiam em Jesus como Senhor, como Salvador. A esses é dado esse Espírito Santo e nós passamos a ser guiados por Ele. Quando nós nos enchemos do Espírito, mais ainda nós vamos em caminho de uma vida de santidade, de separação. Eu quero convidar vocês a irem lá, nós vamos consultar os principais apóstolos, tá, que escreveram o Novo Testamento, são eles Pedro, Paulo e João. Nós vamos começar por João, na primeira carta a João, desculpem. A primeira carta de João, capítulo 3. Lá no finalzinho, antes do Apocalipse, você vai lá, no capítulo 3 de 1 João. Vamos a partir do versículo 2, tá? Nós lemos lá em Romanos, Paulo dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, ou os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Aqui nós lemos, amados, João agora dizendo, amados, agora somos o quê? Filhos de Deus, olha só, hein? Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está falando aqui da ressurreição, né? Nós ainda não somos, não estamos em corpos glorificados como Jesus já está, mas é certo que vamos estar assim como Ele. Versículo 3. Ele diz, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus, né, permanece nesse homem. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Só uma rápida explicação quando ele fala que não peca, não pode pecar.
A palavra original aqui dá o sentido de pecar no estado contínuo. Não é que o crente nunca peque. João mesmo explica isso nessa carta, falando no capítulo 1, esclarecendo quando nós pecamos o que nós devemos fazer. O que ele está dizendo aqui é que os filhos de Deus, eles não andam no pecado. Por quê? Eu chamo a atenção para o versículo 3. Qualquer que tenha essa esperança em Cristo, né, aquele que aguarda a ressurreição em Cristo, desde já ele purifica-se a si mesmo. Os filhos de Deus, eles buscam a santidade. Amém? Está cheio de gente que diz ser filho de Deus aí. Está cheio de gente que se diz cristão, crente, se denomina de várias maneiras. Mas quem são aqueles que buscam a santidade? Quem são aqueles que purificam-se a si mesmos? Os que purificam-se a si mesmos, esses, a palavra de Deus diz, esses são filhos de Deus. Ele faz um contraponto disso, de que aqueles que andam cometendo pecado, aqueles que não primam pela santificação, na verdade eles denunciam que eles fazem as obras do seu pai. É pesado o que a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando isso. Mas nós vamos até ver, não é só João quem diz isso, mas Paulo também, a Bíblia ensina, Jesus disse isso. As pessoas que estão em Cristo têm Deus como Pai. E ele fala, aqueles que estão no estado natural sem Cristo, isso pode ser doloroso, mas tem como pai o diabo. Ele diz, por quê? Porque eles estão fazendo as obras do diabo. Eles estão do jeito que o diabo gosta. Ele peca desde o princípio. Quando o mundo foi criado, o diabo já tinha pecado. Né? Quando nós fomos criados, sendo Satanás um anjo decaído, ele já tinha pecado. Ele deu origem ao pecado. E por meio dele, né, o pecado foi instigado na raça humana também. E assim o pecado entrou no mundo através de Adão e de Eva. E nós somos herdeiros, naturalmente, desse pecado. Por isso, as Escrituras nos dizem que aqueles que estão na sua condição natural, sem o perdão de Cristo, eles continuam transgredindo a lei de Deus. Mas aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, esses são guiados pelo Espírito agora. E eles são guiados num sentido de purificação da vida. Quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, nós temos que ver uma busca pela purificação. Se você olhar para você e buscar retidão, plena justiça, ausência de pecado, você não vai encontrar isso. Não é verdade? Mas você tem que olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e ver uma busca de alguém que quer fazer a vontade de Deus. Você tem que olhar para si e ver uma busca por purificação. Não se engane. Você pode ser membro de igreja, pode ser membro dessa igreja, batizado. Isso não te faz um salvo. Você pode até ter sido batizado pelo pastor Valdir. Isso não te faz nada melhor, muito pelo contrário. Não existe nada que possa distinguir. Nem se você fosse batizado pessoalmente por Jesus. A Bíblia diz que Jesus pessoalmente não batizou ninguém. Mas mesmo que você tivesse sido batizado por Jesus, se isso fosse possível, se você não é alguém que busca a santidade, você estaria mostrando que você é nada mais, nada menos que um filho do diabo. Você não é filho de Deus. Então não se engane. Só mediante o arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé em Cristo é que nós somos feitos filhos de Deus.
E como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Eu olho a obra de Deus na minha vida. Você percebe o Espírito Santo na sua vida? Você é guiado por Ele? Ou você é guiado por uma cabeça que faz o que vem na ideia? Você consulta Deus? Você busca a vontade de Deus antes de tomar as decisões, as atitudes na sua vida? Não adianta você dizer que é guiado por Deus se você sequer se importa, você não entrega nada em oração, você não busca na palavra dele orientação, você faz as coisas conforme você acha que é justo. Você acha que é justo. Note bem, não é você achar que é justo, é você saber que diante de Deus aquilo é justo. Amém? Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito em direção à purificação, porque é um povo especialmente chamado por Deus e separado para Ele. Esse povo tem que ter uma vida diferente. Tem que ter. Se for igual a todo mundo, não é povo de Deus. Se nós formos iguais a qualquer outra pessoa, se nós pensamos do mesmo jeito, se nós fazemos do mesmo jeito qualquer pessoa ímpia, qualquer pessoa que não tem temor de Deus, nós somos iguais a eles. Quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, necessariamente nós nos fazemos diferentes. Deus nos faz diferentes, porque nós somos um povo separado. Um povo chamado para fora dessas coisas. Aqui em 1 João mesmo, ainda quero, virando uma página, eu quero fazer uso de um texto bem conhecido, que distingue bem isso. No versículo 15 do capítulo 2, João aqui também diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então João também, aqui, o apóstolo João, mostra bem a diferença. Quando alguém não é guiado pelo Espírito de Deus, o prazer dele está nas coisas dessa vida, desse mundo. Ele é apegado a esse mundo. Ele não quer deixar esse mundo de jeito nenhum. Mas aqueles que são filhos de Deus, ele pode até prezar por essa vida. Aliás, nós não devemos abominar nossa vida, a menos que nós tenhamos assim, um destino muito cruel, muito triste. Bom, nós podemos até ansiar mais ainda pela glória, né? Por que Deus nos leve. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos vivendo vidas sossegadas, nós devemos ter uma coisa, ser gratos a Deus. Lembre de ser grato a Deus. Só que por melhor que seja a vida que Deus te dá aqui, pense o seguinte: o que Ele tem no porvir para nós há de ser melhor. Se você não crer assim, é porque a sua fé é muito pequenininha ou não existe. Tá? Com certeza Deus tem reservado para nós algo muito melhor, e é do que Ele diz aqui nesse texto que nós lemos antes. Nós sabemos que quando Jesus se manifestar, bom, as coisas vão ser bem melhores do que são, bem diferentes. Nós vamos estar em corpos glorificados e vamos desfrutar de coisas que Deus tem prometido para os seus salvos. E aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Mas aqueles que têm sua esperança só nessa vida aqui, ele só quer saber dessa vida, das coisas desse mundo, ele quer curtir, ele quer
ficar rico, ele quer possuir. Ele só pensa nessas coisas e ele se esquece das coisas eternas. Ele não se prepara para encontrar com o seu Criador. Ele não anseia pelas coisas celestiais. Ele não tem prazer nessas coisas. É porque aí não há a presença de Deus. O amor de Deus não está nele, como diz João aqui no versículo 15. Então, por ser guiado pelo Espírito e buscar a purificação, nós encontramos que o povo de Deus é um povo chamado para separação. É um povo chamado para santificação. A própria palavra santificação tem um sentido de separação. Ser santo não é ser canonizado. Dentro do catolicismo, para alguém se tornar um santo, é considerado alguém que fez milagres. Então, ele deve ser canonizado pela Igreja Católica. O conceito de santo nas Escrituras não é esse. Santos são todos aqueles que são separados por Deus, aqueles que são chamados para Ele. É o povo de Deus. São aqueles que nós costumamos chamar os crentes, não como denominação, mas os que creem em Jesus. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, você é um filho de Deus, você é um santo. Agora, dá para entender um santo que não tem santificação? Dá para entender? Dá para imaginar alguém que é chamado de santo, mas não tem santificação? Ele é alguém separado de Deus, mas ele não se separa do pecado? Nós vamos ver uma passagem um pouquinho mais adiante. Nós vamos ver o que Paulo diz. Ele fala sobre essa questão. Mas, por hora, nós vamos para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. O autor de Hebreus nós não sabemos quem foi. Muitos acreditam ser Paulo, outros acreditam que foi Silas, outros acreditam que tenha sido Barnabé, outros acreditam que seja alguém desconhecido. Há várias teorias. Essa carta não especifica quem é o autor. Mas ele disse o seguinte: seja ele quem for, Deus inspirou essas palavras. E aqui no capítulo 12, então nós lemos o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o Filho de Deus, o salvo, ele é convocado aqui a olhar para Cristo, o Santo dos Santos, Jesus, perfeito, sem pecado, aquele que sem pecado morreu pelos nossos pecados. Olha para ele, que sofreu por nós. Ele diz, olha acima de tudo para ele. Porque antes, no capítulo 11, se você ler todo o capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Ele fala de pessoas que sofreram martírio por causa da sua fé, por eles servirem a Deus, por eles buscarem a santificação, por eles defenderem e zelarem pela verdade da palavra de Deus. Eles foram martirizados, perseguidos, desprezados, injustiçados. É nesse contexto que ele diz,
já que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, essa nuvem de testemunhas são essas pessoas do passado, são esses fiéis do passado. Olhe para a vida, para a história deles, né? E nós, semelhantemente a eles, nos sintamos estimulados a deixar todo o embaraço e o pecado, tudo aquilo que pode nos prender no pecado. Irmãos, nós temos que olhar para essa nuvem de testemunhas, esses exemplos para nós, de homens como nós, né, de seres humanos como nós, que pela sua fé, eles buscaram a santidade, eles buscaram uma pureza de vida, e eles buscaram, por isso, se desembaraçar das coisas dessa vida, não se prenderem às coisas desse mundo. Em vez de amar o mundo, como diz João lá, eles se desembaraçaram dele. Nós vemos muita gente hoje querendo seguir a Cristo, mas se embaraçando demais com as coisas dessa vida. Porque as coisas dessa vida estão sendo a prioridade deles. Mas se nós formos guiados mesmo pelo Espírito, o Espírito de Deus vai nos fazer ver que essas não são as verdadeiras prioridades. Qual é a sua maior prioridade para o seu filho, se você tem um filho? É que ele se forme numa boa faculdade ou que ele seja um salvo? Que ele se torne um servo de Deus? Dependendo da resposta sincera que você tiver a essa pergunta, talvez você já pode estabelecer quais são suas prioridades. Tá? Isso retrata bem. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, como filhos de Deus, nós olhamos para essas testemunhas, esses exemplos do passado, e mais do que tudo, nós olhamos para Cristo, que é o próprio autor e consumador da nossa fé. E nós vemos a motivação para nós também nos desembaraçarmos de todas as coisas e deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. Você já prestou atenção como o pecado rodeia a gente tão de pertinho? O pecado sempre está perto da gente, não é verdade? Acho que tinha um filme, um título, O Pecado Mora ao Lado. Olha, não é no apartamento do lado, o pecado mora do teu lado. Aliás, o pecado está tão perto, ele está rodeando o nosso coração. Ele não está em volta da casa, não, ele está bem mais perto. O pecado nos ronda. As tentações e o nosso próprio coração inclinado para o pecado é um perigo. Para fugir a isso, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus têm o Espírito que os guia para que eles possam ter suas vistas voltadas para Cristo e deixar as coisas desse mundo para trás e poder chegar àquela conclusão. Essas coisas do mundo podem me trazer prazer, mas nada é mais precioso do que o prazer de eu estar em comunhão com o meu Senhor. Por isso essas coisas todas são nada para mim. O apóstolo Paulo foi alguém que deixou o seu próprio pecado, mas mais do que isso, ele fala que todas as coisas que ele tinha, honra, posição que ele tinha na sociedade judaica, ele considerou como lixo. Né? Em algumas traduções aparece até como esterco. Você sabe bem o que é isso, né? Um monturo, uma coisa desprezível. Aquela posição de Paulo era de alguém que se desembaraçou, né? Deixou todo o embaraço. Ele deixou aquelas coisas que poderiam embaraçar ele, enredar, prender, inutilizar. Cuidado, irmão, irmã, se você permite, ou se você está permitindo que algumas coisas te sirvam de embaraço na sua vida.
que sirvam de embaraço para que você não esteja buscando a purificação. Coisas que estejam servindo de embaraço para que você venha a pecar. Busque a orientação de Deus. E você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, através do conselho de algum irmão que Deus vai colocar no seu caminho, através de algo que Deus vai despertar somente para você enxergar. Realmente eu não posso fazer isso, porque isso vai ser a ruína para mim. Isso vai ser um mal. Deus provê os meios de guiar o seu povo pelo seu Espírito, com toda certeza. Efésios capítulo 4, nós vamos ver alguma coisa do que Paulo fala. Efésios. Capítulo 4. A partir do versículo 17, nós vemos aqui, ele falando sobre a santidade cristã. Ele diz, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que Paulo está falando até aqui é que Deus nos reveste de um novo ser. Vos revistais do novo homem, da nova criatura, que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Qual é a verdadeira justiça e santidade? É a justiça e santidade de Deus, não é a nossa. A sua justiça é nada diante de Deus. A minha justiça, a minha santidade é nada. Mas ele está falando aqui daquela justiça e santidade verdadeira, que é promovida pela presença de Deus, pela presença do Espírito que guia a vida do salvo. Se você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você é guiado por Ele. Nós podemos mortificar, anular, desprezar as profecias e o próprio Espírito Santo na nossa vida, não rejeitando toda a obra do Espírito Santo, mas nós podemos não nos encher do Espírito como convém, como é necessário, e com isso nossas atitudes precisam ser corrigidas, porque elas refletem a ausência do Espírito, né? Se nós alimentamos mais a carne, nós ainda estamos na carne do que o Espírito. Então, nós estamos caminhando para uma vida de fracasso espiritual. A verdadeira santidade, ela vem pela direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo recomenda, né? Ele exorta. Enchei-vos do Espírito, irmãos. Nós temos que buscar nos encher do Espírito. Como é que nós nos enchemos do Espírito? Ele habita em nós. É alimentar o Espírito. Ore mais. Busque mais a comunhão dos irmãos.
Leia mais a palavra de Deus, medite mais, louve mais, fale mais de Cristo do que de outras coisas, né? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. No mesmo texto que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, ele fala sobre isso. É assim. Mas, seguindo aqui, nós paramos no versículo 24, Efésios 4. Vamos seguir, porque aqui ele passa a instruções práticas, falando de santidade. Versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, não deis espaço para ele. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, o que nós vemos aqui são instruções práticas de Paulo para uma vida de santidade. Não minta mais. Se você era desonesto antes, não seja mais. Não faça mais nada desonesto. Não roube. Não defraude ninguém. Né? Não fale coisas torpes. Não saia nada torpe da sua boca. Que a sua boca seja uma boca santa para falar das coisas de Deus. Não fique falando palavrão, piadas sujas. Da nossa boca não deve sair isso. Amém, irmãos? Purifica. Hoje em dia, tem alguns irmãos que convivem, às vezes, com um ambiente assim, se fala muito palavrão, ele ouve muito, e funciona de papagaio, né? Quando ele vai ver, ele está falando. Cuidado com isso. Cuidado. Porque a sua boca não é para isso. A boca do crente, a boca do Filho de Deus também é para ser guiada pelo Espírito que está nele. Eu estava buscando um termo agora há pouco. Nós temos o Espírito Santo, mas se nós não buscarmos a santificação, nós podemos fazer alguma coisa. Aqui está a palavra, né? Paulo falando, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia para uma vida de santidade a Deus. Quando nós não atentamos para as coisas do Espírito, para as coisas que Ele nos ensina, para essas coisas retas, justas, a verdadeira justiça de Deus, o que acontece com a gente? Nós entristecemos o Espírito Santo. É uma ofensa que nós fazemos a Ele. E Ele nos foi dado justamente para isso, para nos guiar em santidade. Você se sente desprezado quando você está lá para uma coisa e alguém negligencia você? Nem te participam, não te dão ouvidos. Tem pessoas que até ganham um salário razoável, né, numa empresa, mas se sentem motivados a ir embora porque a palavra deles não tem vez ali, né? Ele ganha para não ter espaço de realmente ser eficaz no seu trabalho. Ele não se sente valorizado em nada nisso. Tem pessoa que quer mais isso, né? Pagando meu salário. Mas para alguns não é bem assim. Porque se sentem desprezados. Você está lá como encarregado de alguém, mas quando um funcionário tem dúvida, ele vai e fala com o outro.
ele pede orientação para o outro. Se ele precisa sair mais cedo, ele pede para o outro funcionário, nunca fala com você. Mas para que eu estou aqui, né? Então o Espírito Santo às vezes parece que nós fazemos da mesma maneira com ele. Nós entristecemos o Espírito porque nós desprezamos a função dele na nossa vida. Cuidado para não agir assim. Ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nesse versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O salvo está selado, ou seja, ele está garantido, ele tem o selo do Espírito Santo, que assegura a sua salvação. Mas, apesar de o Espírito Santo ser a garantia, o selo da nossa salvação, pela presença dele na nossa vida, isso não nos dá o direito de desprezá-lo, de entristecer. Eu estou salvo mesmo, né? Ao contrário, ele está dado a nós, para habitar em nós, para nos guiar em santidade. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Os filhos de Deus são guiados à santificação, são exortados a uma separação. Muitas vezes nós nos deixamos enredar, como diz lá em Hebreus, e assim somos levados ao pecado. Aqui justamente Paulo exorta, o apóstolo Paulo exorta, a nós fugirmos de certo tipo de envolvimento, onde nós nos associamos não só a algo pecaminoso, mas nós nos tornamos parte de uma sociedade, de uma associação com alguém que não tem o temor de Deus. E é nesse texto que nós encontramos aquela distinção, aquela mesma distinção que eu mencionei antes, dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só o que ele diz, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ele vai seguir aqui com algumas ilustrações, mas ele começa a dizer, o ensino é esse aqui, não vos prendam, não se enredem, tá, com um jugo, uma parelha desigual com os infiéis. Sempre o atrelamento de um fiel com um infiel vai ser desigual. Ele fala aqui de desigualdades. A justiça com a injustiça são diferentes. O fiel e o infiel são diferentes. Ele diz nesse mesmo versículo, que comunhão tem a luz com as trevas. Se o ímpio é tão bom quanto você, então tem alguma coisa de muito errado com você. Concorda? Porque você deve espelhar a justiça de Deus. Você tem o Espírito de Deus guiando a sua vida, e ele não. Você tem luz, ele está nas trevas, ele está entenebrecido no entendimento, na ignorância. Você pode amar essa pessoa, não estou dizendo para odiar as pessoas. Ao contrário, nós devemos amar essas pessoas e procurar mostrar Cristo para elas. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, e não é Paulo, é Deus falando pela mão, pela caneta de Paulo, pela boca de Paulo. Ele está dizendo, não se prendam a um jugo desigual, porque é sempre diferente, né? Não há associação, não há coisa em comum entre a justiça e a injustiça.
a luz e as trevas. No versículo 15, ele faz outra pergunta retórica. Não é que Paulo não sabe a resposta. São aquelas perguntas onde a gente pergunta por perguntar, porque você está afirmando uma coisa, na verdade, né? Ele diz, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial aqui é uma forma de se referir ao diabo, a Satanás. Você é de Cristo? Ou é de Belial? Se você realmente crê em Cristo como seu Senhor, seu Salvador, você segue a Ele, você é de Cristo. Senão, você é de Belial. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Vamos notar aqui que aqueles que a Bíblia diz que são de Belial não são só aqueles mais devassos, os criminosos, o traficante, o assassino, sei lá, alguém muito perverso, né? Mas ele distingue todos aqueles que não são de Cristo, são de Belial. Você só tem dois lados. Ou é luz ou é trevas. Me desculpe os irmãos da esquerda por eu colocar trevas aqui. Não é nada associado a vocês, viu? Tá? É que eu tenho que escolher um lado. Bom, vou fazer assim, ou é luz ou é trevas. Tá bom? Ou é justiça ou é injustiça. Ou é de Cristo ou é de Belial. Que parte há? Cristo tem alguma coisa com Belial? Não. Que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ele fala aqui num sentido figurado, retratando o templo de Deus, pensando talvez naquela construção do templo de Salomão, que era para adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus invisível. Não havia imagem nenhuma a ser adorada ali. Mas ele contrasta com os templos pagãos, onde existem os ídolos, as imagens. A palavra que para nós traduzida por ídolos vem de uma raiz, ideia, do grego. Ideia quer dizer imagem. Tá? Então, quando se fala deles, está se falando de imagens. E ídolos são imagens. Ele fala, que consenso tem o templo de Deus, do Deus invisível, aquele Deus desconhecido que Paulo pregou lá em Atenas, que eles tinham lá o altar, a um Deus que eles não conheciam, o altar vazio. Ele fala, é esse Deus que eu venho pregar para vocês. Esquece todas essas imagens aí, todos esses ídolos. Eu quero falar para vocês do Criador, do Senhor de todas as coisas. Mas aqui ele diz, que consenso tem aquele Deus verdadeiro com essas imagens que retratam deuses falsos? Porque ele diz, vós sois o templo do Deus vivente. Então aqui ele passa da figura à razão, a ilustração, né, ao que ele quer realmente expressar. Vós sois o templo do Deus vivente. O crente, o salvo, o Filho de Deus é o templo de Deus. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que maravilhoso é ouvir isso, da palavra de Deus. Deus afirmar, eu vou habitar neles. Deus não é um Deus de longe. Quando nós somos recebidos por Deus, Ele está presente na vida daqueles que são seus. O Espírito dele vem habitar em nós, por isso nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos habitação dele. Ele diz, eu vou habitar neles e vou andar entre eles. Deus está no nosso meio. Ele habita em nós. Ele está no meio de nós. Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. Mas se isso é verdade, aí vem a exortação. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor.
Sair do meio deles quem? Povo meu. Saiam do meio, né? Não se liguem, não se atrelem aos infiéis. Aqueles que não têm temor de mim, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm fé, aqueles cujo olho estão nas coisas dessa vida. Você só traz desgraça para a sua vida quando você se associa a alguém assim. Não que sejam más pessoas, humanamente falando, mas eles são infiéis diante de Deus. Não há consenso. Você pode achar até aquela pessoa ser realmente muito legal. Mas ele não tem Cristo, ou ela não tem Cristo. Você vai atrelar sua vida, seja num casamento, seja numa sociedade, você vai atrelar sua vida a uma pessoa que não tem a mesma direção, a uma pessoa que não é guiada pelo Espírito. Você traz sobre si um peso muito grande por deixar de dar ouvido ao Espírito Santo. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos entristecendo o Espírito. Não é o recomendável ao povo de Deus. Nós somos exortados a deixar. Hoje estava conversando com o irmão Daniel Gardner, nós estávamos falando sobre uma confissão de fé de um grupo anabatista de 1527, a gente discutindo alguns pontos ali, e um dos pontos dessa confissão de fé deles, o 7º, fala sobre várias coisas deles não se envolverem. Eles não se envolviam nem na administração pública, não era só não ser prefeito de uma cidade, mas eles não tomavam parte daquelas coisas. Existiam alguns grupos mais radicais, que o que eles faziam? Eles levavam tão ao pé da letra isso aqui, que eles não ficavam nem morando na mesma cidade com os outros. Era muito comum, por serem perseguidos, muitas igrejas inteiras, né, fugiam para algum vale mais distante, para alguma montanha, e eles iam construir a sua cidadezinha e sua vida lá. Mas por serem perseguidos. Mas tinha alguns que não era por perseguição, era por opção. Eles queriam ter uma vida retirada e não ter envolvimento com aquelas coisas. É um extremismo, né, porque não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos estar não nos associando ao infiel, mas nós precisamos estar lá para mostrar Cristo para eles, não é verdade? Não é se enterrar num monastério lá, se enclausurar. Que testemunho nós vamos ter oportunidade de dar de Cristo, né? Nós temos que estar aí, alimentados pelo Espírito e viver dignamente, se for possível, no meio dessas pessoas. Se nós formos perseguidos, como muitos deles foram, aí é outra história, aí nós temos que fugir, né? É fugir ou morrer, às vezes. Muitos irmãos daqueles que nós vemos lá em Hebreus 11 passaram por isso. Mas nós vemos aqui a exortação: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O ensino de Paulo aqui é separação para a santificação. Nós não devemos nos enredar nas coisas desse mundo e nem a pessoas que não compartilham da mesma fé, não têm a direção do Espírito Santo. Se nós fizermos isso, nós não vamos perder a salvação, não vamos arder no inferno, nem no mármore, né? Os muçulmanos usam. Mas você vai trazer para si muitas aflições por não
se deixar ser guiado pelo Espírito. Primeira Pedro 4, é a nossa última passagem, nosso último texto de hoje, 1 Pedro 4. Nós vimos João, vimos Paulo, vimos o autor de Hebreus. E agora, 1 Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 4. Ora, pois. Parece português, né? Ora, pois. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo que resta para vocês, irmãos, nessa vida, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Lembra, o Espírito de Deus guia os seus filhos à purificação, à santidade, segundo a vontade de Deus. Versículo 3 ainda, ele diz, porque é bastante, ou basta, né, que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eu quero ligar o que Pedro diz aqui, aquilo que Paulo diz lá, em 2 Coríntios 6. Quando ele diz, o fiel e o infiel não andem juntos, é justamente por causa do que Pedro diz aqui. Já basta que antes da nossa conversão, antes da nossa salvação, antes de Cristo realmente entrar na nossa vida, que nós fazíamos a vontade da carne. Contendas, dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Bom, um monte de coisas aqui que desagradam a Deus, né? Mas olha, aquele infiel, o que acontece? Diz o versículo 4. Ele acha estranho você não correr com ele no mesmo desenfreamento. Não é assim? O ímpio, ele acha estranho. Quando nós estamos falando aqui, talvez alguém ouvindo essa pregação, mas quanta bobagem. Que é isso? Esse tipo de coisa não tem problema. É um bando de fanático. Que coisa tola isso, que bobagem, né? Que mal tem, bebedice, que mal tem, né? Tomar minha cevinha aí, minha cervejinha. Olha, nós estamos falando aqui de coisas que para o mundo é absolutamente normal. Quando você se liga a alguém infiel, tem coisas que para ele são absolutamente normais. E ele acha estranho que você não faça aquilo. E o que ele vai fazer? Ele vai te incitar a fazer. Larga de ser bobo. Não, tem que ser assim. Então você tem que medir essas coisas. Como é que você vai dividir, né? Como é que você vai preservar a sua santidade estando atrelado a alguém que você pode achar muito legal, né? Mas você está enredado com ele. E ele é um infiel. Ele ou ela, né? Infiel a Deus, é uma pessoa não temente a Deus. Tá? Essa palavra infiel quer dizer isso. Então ele acha muito estranho você não andar no mesmo desenfreamento. E blasfemam de vós.
Irmãos, eu já fui levado a pecar porque blasfemaram de mim. Mas você é um bobo mesmo, né? Você é um tonto. Eu fui levado a pecar. Fiquei constrangido, né? E fui induzido. Jovens, cuidado com isso, viu? Eu era jovem e fui levado a fazer coisas nada, né? Pode dizer, tão grave, graças a Deus, me preservou. Mas eu fiz coisas que hoje eu me envergonho, mas porque fui incitado àquilo. Eles queriam que eu andasse no mesmo desenfreamento. E depois zombaram de mim. O infiel, o ímpio, ele é regido por outra coisa, por outros princípios. Talvez você tenha um ponto, a pessoa é boa, mas precisa ver na hora do aperto. Precisa ver quando certas circunstâncias mudam. E a gente sabe que ao longo da vida as circunstâncias mudam. Como é que ele vai se portar? Como é que o infiel vai se portar? Lembra que a Bíblia diz que ele é filho de Belial. O filho do diabo. Ele não tem o Espírito guiando a vida dele. Você quer ter uma vida santa? Você foi chamado para ter uma vida santa, irmão e irmã. Então, preserve sua vida dessas coisas, primando pela santificação. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para a santificação, para termos uma vida santa. Como é que nós temos vivido? Colossenses 3, de 1 a 3, eu disse que aquele era o nosso último texto, mas esse aqui eu coloquei para concluir mesmo, tá? Nós devemos buscar uma vida de santidade, irmãos. E Paulo escreveu aqui: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já é de Cristo, se você já nasceu de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já somos dele. Se você é dele, é de Cristo, sua vida está escondida, guardada com ele. Está nas mãos dele. Você é dele. Então viva para ele agora. É muito fácil dizer, eu sou de Cristo, mas não vive para Cristo. Isso é uma mentira. Se você disser, eu sou de Cristo, mas você não vive para Ele, é uma mentira, você está se enganando. É só para você caminhar para o inferno mais com a consciência atenuada. Mas isso não vai mudar em nada o seu caminho. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus são guiados pelo Espírito para ter uma vida de busca de santidade, de purificação, irmãos. E nós temos que buscar isso. Se você é um filho de Deus, busque a santificação. Não entristeça o Espírito Santo. Não se enrede nesse mundo, pelas coisas desse mundo. Isso vai ser um grande problema para a sua vida. Você entristecer o Espírito Santo. Busca isso. Se você não tem Cristo ainda, olha, presta atenção naquilo que Deus disse. Ele prometeu um povo especial que nós não sabemos quem são, aqueles que vão vir a Cristo. Mas eu espero que você esteja no meio deles. Quando Deus disse que iria habitar neles, que Ele possa habitar em você, que Ele possa ser o seu Senhor, que você possa confiar nele como seu Senhor, que você possa confiar em Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal, e ser guiado pelo Espírito Santo. Ter uma vida nova mesmo, se revestindo de uma nova criatura que Deus nos faz, né? Uma nova pessoa, uma nova criatura, pela presença do Espírito de Deus.
Essa é a maior bênção que alguém pode ter. Não é sucesso nessa vida, na profissão, casar bem, ter... A maior bênção que nós podemos ter é sermos salvos, termos a certeza de que nós somos selados pelo Espírito. Como nós lemos aqui. Que eu estou assegurado com Deus, que eu pertenço a Cristo, que eu sou dele, que a minha vida está escondida com Cristo. Que a sua vida possa ser bem escondida com Cristo, guardada nele. Você possa crer nele como seu Senhor, como seu Salvador.